Bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou, também para quem está almoçando, para quem vai assistir à noite. O que acontece depois que a gente enxerga a realidade? E hoje a gente vai ter a nossa super convidada, que já é da casa aqui, né, a Ivete, Maria Zampieri Alban, que vai estar conversando com a gente o que acontece depois que a gente enxerga a realidade. Vamos aguardar ela chegar aqui. Ivete, aqui. Manas falando sobre a realidade e agora a gente vai dar, fechar com chave de ouro esse assunto. Bom dia, Luiz. Olá! Bom dia! Hoje foi de primeira. Ah, tudo bem por aí? Tudo certo, tudo bem, graças a Deus. Maravilha! Simbora, já convidei aí, vem almoçar aqui, vem almoçar Claro, com a gente. é isso aí. Vamos alimentar o nosso físico e o nosso espírito, nossa alma também, né? Com conhecimento. Vamos lá. É verdade, nossa mentalidade, nossa forma de enxergar o mundo, como tu diz mesmo, alimentar. Vamos se É isso aí. alimentando. Ivete, seja mais uma vez muito bem-vinda, tu já é de casa aqui. Eu que E agradeço. vamos dar sequência para nós encerrar esse assunto da realidade que vem sendo super positivo aí os comentários que a gente vem recebendo das pessoas, porque realmente são ângulos que geralmente o pessoal às vezes não para dar uma olhadinha aí. A gente vai observando e vai entregando, né? É Então, isso aí. teve aí nas outras lives do porquê que a realidade é dura e ninguém quer ver. Eu vou olhando aqui pro lado que eu tô com o computador aqui. Como encarar a realidade, teve a nossa outra live, e aí hoje a gente vai descobrir o que acontece depois que a gente enxerga a realidade. Eu não sei tu, mas o que eu percebo, assim, dentro de tudo que a gente vai escutando nesse caminho aí do autoconhecimento, é que as pessoas, às vezes, elas ficam com receio de descobrir como é que é viver na realidade, porque fica com receio. O que vai acontecer depois que eu realmente encarar, enxergar e ver a realidade? O que me acontece? Então hoje a gente está aqui para te mostrar esse caminho do que realmente acontece depois que tu se conecta aí com a tira algumas viseiras ou troca as lentes, né? Né? Coloca a lente aí da realidade e começa a enxergar melhor o que acontece. Para te tranquilizar e te mostrar esse caminho de uma maneira bem simples, objetiva, que vocês consigam ter interesse aí de cada vez mais enxergar essa realidade. Então, a Uhum. primeira coisa, são 6 coisas, e aí a gente já vai entrando no assunto, porque a gente quer realmente aproveitar o teu tempo que tu tá comendo aí, junto com a gente, ou fazendo um lanche, indiferente do horário que tu esteja assistindo, para que a gente possa conversar assim contigo e tu se sinta almoçando aí com a gente. Eu não tô com... Já almoçou, Ivete? Não, por aqui é mais tarde. Eu tô no meu chima por enquanto. Que Se delícia. alimenta também. Aham. Tanto que o Luiz deu bom dia aí, ó. Meu É filho sempre verdade. nosso. Tá de férias, tá de telespectador. Assíduo aqui, nosso fã. Maravilhoso. Deve- O Luiz está sempre acompanhando aí, torcendo nas. Ele é uma criança, vamos pensar assim, um pré-adolescente, mas ele É, tem um entendimento gigantesco da realidade, né, Ivete? É sim. bem Aham. bom que a gente vai aprendendo a se conectar aí. E Com não certeza. falar mais, porque é uma coisa que tu vai falar aí, se conectar com A, vai estar depois ali. Gente, primeira coisa assim, o que começa a acontecer depois que eu me conecto com a realidade? A primeira coisa é, tu começa a sair da ilusão e tu enxerga as coisas como elas são. Aí o que isso tem a ver de enxergar as coisas como elas são? Graças a Deus, tu pega o volante da tua vida. Porque aí tu consegue olhar e enxergar assim, isso é realmente desse jeito. Eu escolho se eu quero ficar ou se eu quero sair. Se eu permito, se eu não permito. Se eu vou, se eu fico. Se eu entro ou se eu saio. Então, quando tu sai da ilusão e tu enxerga as coisas como elas são, tu tem vamos usar a palavra poder, mas é um poder de escolha. Se tu quer Uhum. permanecer ali ou se tu quer sair. Então, eu enxergo que isso é um chimarrão.
certo? Eu enxergo que é um chimarrão. Mas eu gostaria que fosse um café. Tu sai da ilusão do que tu gostaria, tu enxerga que é um chimarrão e aí tu vai escolher se eu quero beber esse chimarrão ou se eu não quero beber esse chimarrão. Tu tem o poder de escolha. É um exemplo simples, mas que a gente adapta a decisões muito maiores na nossa vida. Num relacionamento, num trabalho, numa proposta, em algo que tu precisa estar decidindo na tua vida. Tu para, bota a lente, enxerga as coisas como elas são e escolhe se tu quer ou não para tua vida. Ah, Monique, mas aí eu não quero isso daqui. O que eu vou fazer? Vai escolher não querer, já é uma escolha. Depois tu vai escolhendo. O que eu preciso fazer agora, então, para me manter nessa escolha que eu fiz? E aí a gente tem conteúdo para outras lives aí. Mas é sair da ilusão, tu enxerga as coisas como elas são, tu pega o volante da tua vida e tu decide para onde que tu quer ir. Se tu quer ficar parado também, não tem problema. Mas tu tem essa liberdade de poder escolher. Então a Ivete vai comentar para nós aí algumas das outras, dos outros porquê, o que acontece, né? Que a gente enxerga as outras lentes aí, para deixar vocês ainda mais animados a enxergar a realidade. Ivete, conta para nós aí no teu ponto de vista. Então, a gente começa a enxergar as mentiras e se aproxima da verdade. As coisas são como são. Isso que você falou, né? Isso aqui é uma cuia, isso aqui é meu chimarrão. E por mais que eu queira que seja diferente, não vai ser. Que foi o que a gente colocou lá na primeira live, que é o princípio do estoicismo. Então, a realidade dura, né, crua, do jeito que ela é. Então, a gente precisa tirar muitas vezes os véus, as máscaras, as ilusões e os desejos e olhar para as coisas do jeito que elas são exatamente. E como é que eu chego nisso? Então, existem as mentiras externas e as internas, né? As externas são aqueles contos, aquelas histórias que a gente escuta das autoridades, do sistema, de quem está a cargo, né, das coisas. Então, muitas coisas são colocadas para nós dessa forma, e desde criança eu fiz assim, toda a minha família faz assim, então eu vou seguindo. É igual aquele, né, o gado, o boi que está junto com a manada e está indo para o abatedouro e nem sabe para onde vai, mas segue o fluxo, só segue o fluxo e vai fazendo. Então é importante que a gente tenha o autoconhecimento, que a gente estude, que a gente busque, por isso que a gente diz que o conhecimento é libertador, né? O conhecimento liberta, porque eu passo a me questionar, eu passo a investigar, eu passo a pesquisar e olhar até essas pesquisas que são entregues para nós a respeito de qualquer assunto, de medicamento, de alimentação, mas se eu não tenho conhecimento, então eu só vou acatar e vou seguir, né? É igual aquela história que o ovo fazia mal, agora o ovo faz bem, então, na verdade, o que é, né? E por isso que é importante a gente ir refletindo, ir buscando essa coisa que todo mundo tem que comprar presente no Natal, mas qual é a minha realidade? Às vezes eu não tenho dinheiro suficiente para comprar, tenho uma família grande, não posso comprar presente para todo mundo, mas todo mundo compra, então eu vou lá, me endivido, sabe? Então, às vezes a gente acaba criando problemas maiores na nossa vida por seguir algumas mentiras que a gente ouviu desde criança e encarou como realidade, e tem que ser assim. E eu não posso sair dessa forma, desse quadrado. E sabemos que a vida não é assim. A vida é dinâmica, as coisas fluem, as coisas mudam, e nós também podemos fazer essa mudança. Então, às vezes as pessoas dizem, não, eu sou assim, né? A síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim e não posso mudar. Todos nós podemos mudar, mas não quando alguém nos impõe. Então, o objetivo das lives aqui não é que a gente queira que você mude. O que a gente está fazendo aqui é trazer informação, conhecimento, trazer aquilo que serviu para nós, para que você coloque na sua vida e veja se isso se encaixa, se isso vai fazer bem para você, se isso vai te trazer uma melhora. Então, para que você faça uma reflexão, né? Faça aí uma autoanálise da sua vida e busque o autoconhecimento, busque as ferramentas que podem te ajudar a olhar para o que é verdade e o que é mentira, né? Então, olhar para essas mentiras externas. E muitas coisas foram criadas também para nos separar como sociedade, né?
Tem aí, se a gente pensar na política, na religião, no futebol, 3 exemplos. São coisas que unem ou que nos separam. Então, obviamente precisa ter 2 partidos para existir uma eleição, precisa ter 2 times para ter um futebol. As religiões aí, cada um é livre, pode acreditar no que quiser. Só que isso não pode fazer com que a gente entre na guerra, né? Que o mundo está aí, a guerra está aí, então se a gente vai por essa mentira também de que tu tem que ser de um time, eu sou do outro, então eu nem falo contigo, né? Então a gente precisa ir analisando e vendo quais são os resultados que eu tenho com as mentiras ou com as verdades que me contaram, né? E fazendo essa análise, ver o que serve e o que não serve. E tem as mentiras internas, as que eu mesma conto para mim, né? Que eu acho que essas são as piores. Perigosas. São muito perigosas. E a típica, né? Oi, tudo bem? E a resposta automática é tudo bem. Eu nem penso como eu estou, eu só respondo. Então, só peguei um exemplo, mas a gente pode analisar aí as relações, enfim, né? Tudo que faz parte do nosso dia a dia. Como está essa situação? Eu estou vivendo uma verdade ou eu estou... tá desconfortável, mas se eu mexer, vai doer ainda mais, que foi o que a gente falou lá na primeira live, né? Que é importante a gente olhar para a ferida, fazer o curativo, dói, mas depois vem a cura. Então, já que esse é um ano da cura e tudo, né? Todas as máscaras, todos os véus, está todo mundo agindo de acordo com aquilo que veio ser, já ninguém mais consegue se ocultar, fingir que é aquilo que não é. Está todo mundo deixando transparecer a sua personalidade e isso está gerando muito conflito também. Então, é importante a gente se analisar e ver quais são as mentiras que eu conto para mim mesma, quais são as mentiras que eu conto nos meus relacionamentos. E para quê? Para ir se melhorando. Esse é o objetivo, né, Monique? A gente vem trazendo essas lives com esse intuito de como a gente passou por certas situações, serviram para nos melhorar, serviram para nos trazer para um novo patamar, né, para melhora, né? Até hoje você compartilhou um Reels de situações que você passou, de um burnout e tal, e foram situações que você passou, atravessou e está aqui. Mas por quê? Porque você enxergou a tua realidade e resolveu se transformar. Fácil não é, né? Fácil é estar aqui falando, dando receita de bolo, isso é fácil. As melhores escolhas, as escolhas certíssimas, para aquele momento era o que eu tinha de conhecimento, né? Por isso que a gente fala muito sobre isso aqui, porque a gente às vezes passou por umas trilhas, uns caminhos, uns maus bocados, porque a gente não tinha acesso a esse conhecimento, a gente não tinha noção daquilo, então tu acaba escolhendo a saída que tinha ali na frente, né? Por isso que a gente mostra esse caminho justamente para, vai por aqui, porque por ali, por experiência própria, não é a melhor saída, né? A gente quer evitar alguns acidentes aí, né? Então, ó, o Luiz colocou, temos que enxergar a realidade para conhecer a realidade de como nós mesmos também. De como nós somos, é bem como nós somos, né? Muito bem. Vai ter que agir e se comportar de algum jeito, e aí, né? Aham. Que mandou um oi. Gente, Elisete é minha parceira dos estudos da segunda, do despertar, estudos do despertar da consciência, com a querida Tânia Baiolati. E então estamos nesse caminho, né? Buscando a melhora, buscando sermos cada dia melhor, já que a gente entende que essa é a nossa missão, nosso propósito de vida é sair melhor do que quando chegamos. E por isso, desse objetivo de trazer esses assuntos. E, então, quando nós enxergamos as mentiras, né, tanto as externas quanto as externas, nós acordamos. Então, esse seria o outro item já. Quando nós... Na verdade, assim, nós despertamos, porque acordar a gente acorda todos os dias, mas a gente desperta, né? Até por isso que o estudo é estudo do despertar, porque existe aí uma diferença de acordar e despertar. Você acorda, você está sonolento, né? Você está acordado. Mas quando você
lava o rosto, quando você tira os véus, quando você abre os olhos, quando você começa a usar a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu conhecimento, você desperta aí o seu faro, né? Então, até tinha colocado aqui, nos acordamos, nos despertamos, inteligência e faro aguçados para detectar as armadilhas. Então, como é que a gente enxerga essas mentiras? Como é que a gente passa a ver as verdades, né, as realidades? Quando nós usamos a nossa inteligência, usamos o nosso conhecimento, usamos as ferramentas que a gente tem disponíveis e a gente passa a enxergar e a gente passa a questionar também, porque muitas coisas são impostas e a gente nem questiona. Ah, mas todo mundo faz assim, então eu sigo e vou fazendo. Mas por que que você faz assim? E se você fizer diferente, qual seria o resultado, né? Então, desconfortável, né? Mesmo se sentindo um desconforto na hora de fazer, tu vai lá e faz. Né? Sem se questionar o porquê, né? Se eu não me sinto bem, né? Ah, mas se eu fizer de outro jeito, vão falar o quê? Mas eu não me sinto bem. Então a gente vive muito isso do julgamento também, né? O que os outros vão dizer. A gente respeita a opinião dos outros, só que a gente tem que ver o que dá resultado para a nossa vida. Então, até voltando lá nas mentiras internas que eu esqueci de falar, tem a questão também do nosso corpo, né? Às vezes a gente quer comer alguma coisa, mas a gente sabe que aquilo faz mal. Ah, mas é só um pouquinho. Ah, não, só hoje. E aí amanhã você diz o quê? Ah, só por hoje. Ah, não, segunda eu começo, dia de segunda. Então são mentiras que a gente conta para nós. Mas se a gente desperta, a gente para de se auto-boicotar e diz, espera aí, Ivete. Quem é essa personagem sabotadora sua aí, né? E daqui a pouco você dá até um nome para ela e diz, olha aqui, fulana, aqui quem manda sou eu, é a Ivete que está nesse corpo e eu vou fazer as coisas que me fazem bem. Eu vou comer, mas eu vou saber comer, eu vou... às vezes a gente tem uma dor e também não dá muita importância. Ah, não, essa dor eu sempre tive. Não, é normal eu ter dor de cabeça. Mas se eu estou desperta, eu vou atrás da causa. Eu digo, peraí, o que está me causando essa dor de cabeça? Então, são coisas, Monique, que a gente vai fazendo aí na nossa vida, né? E por isso que a gente está compartilhando para trazer esse conhecimento que a gente vai adquirindo e vai melhorando a nossa vida e para a gente ir despertando juntas, né? Mostrando o caminho aí para as pessoas de como dar resultado na nossa vida, e aí você usa isso se der resultado na sua vida, e senão você busca outras formas, né? Em outras palavras, é tipo assim, depois que tu enxerga a realidade, tu ao invés de ficar se rolando na cama, tu acorda de manhã, tu vai levantar e vai pro banheiro e vai escovar os dentes, vai passar um negócio, vai se ajeitar e vai ficar pronto para a vida. É tudo, né? Tu acaba enxergando a realidade e tu tá preparado, tu tá pronto para encarar aquilo, né? Claro, isso é despertar, né? Até eu tenho uma rotina aqui em casa, mas eu levanto e já me organizo, porque se alguém me chamar, se alguém bater na porta, eu tô pronta, né? Então a gente precisa estar pronta assim para a vida também, buscando conhecimento, buscando estudar, buscando olhar para a nossa realidade, para estar sempre com o nosso faro aí aguçado, né? Igual o lobo que sente o perigo. Hein? É isso aí, o lobo sente o perigo e nós também. Então a gente recebe as coisas, mas se questiona. Não precisa fazer esse confronto. Eu não vou duvidar, não vou desconfiar, não vou confrontar. São maneiras diferentes, né? Eu vou analisar. Então, se serviu para o outro, mas e para mim? Na minha realidade funciona também? E outro item é que, então, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai se aproximando de pessoas que nos melhoram ao invés de nos prender, que foi aquilo que a gente falou na live passada também do ecossistema. Né? A gente passa a andar com pessoas que nos fazem bem, que querem ver o nosso crescimento, querem ver a nossa evolução, e aí até algumas pessoas acabam ficando pelo caminho. Mas a gente precisa estar com quem diz, vamos lá, vai dar certo, você consegue, como eu posso te ajudar?
Então a gente acaba fazendo conexões diferentes também quando a gente desperta, quando a gente começa a usar as ferramentas na nossa vida, vai vendo os resultados e vai conectando com essas pessoas que também usam as ferramentas e querem resultados diferentes, né? E não é que eu não vou precisar do outro, não, pelo contrário, nós estamos em sociedade, né? Nós estamos aqui para viver juntos, para nos dar as mãos e seguirmos juntos. Então, algumas pessoas ficam pelo caminho porque elas têm outros objetivos, outros ideais. Mas está tudo certo, não significa que eu não vou mais falar com elas, não, não é isso. Mas a gente vai se juntando com pessoas que estão já numa linha de pensamento mais parecida com a nossa, que então a gente volta a falar da energia, da vibração, né? Eu me conecto com quem está na mesma vibração. E quando a gente faz essas conexões, a gente ganha, então, respeito e reconhecimento, né, Monique? Que isso é você que vai falar sobre esse item. É muito importante, porque... Bom dia, Sebastião. Sebastião aí, o namorado apoiando, isso aí. Tudo bem? Abrindo, apertando juntos, se alinhando. Seja bem-vindo. E quando a gente ganha o respeito e reconhecimento, isso que tu estava falando é bem importante, porque às vezes a gente diz assim, as pessoas começaram a sair da nossa vida, deixa para trás. Não é exatamente que fica para trás, elas só ficam em outro lugar, né? A gente não está deixando para trás aí uma pessoa, porque a gente teve uma história ali com, de certa maneira, aquela pessoa participou da nossa vida de algum jeito, mas a gente precisa colocar ela em outro lugar ali dentro do nosso dia a dia. Vamos pensar que a nossa vida seja uma agenda. Olha eu aí. A gente precisa... Essa pessoa não vai mais estar na nossa agenda, digamos, né? Mas ela já esteve aí em outros meses, em outros anos, em outras épocas, só que de agora em diante tua agenda mudou, tu tá com outros compromissos, tu tá abrindo espaço para outras coisas, mas aquelas pessoas que te auxiliaram na construção. Muita gente saiu da minha vida e eu também saí da vida das pessoas, né, que hoje eu já não tenho mais contato e tá tudo maravilhoso, porque a gente se ajudou a construir no tempo que tinha para se construir. Então, quando a gente percebe que a gente está experimentando agora, Ivete, vamos ver se tu concorda, se o pessoal aí que tá junto comigo me manda aí um sinal aí, se vocês concordam. A gente está experimentando duas camadas, mas vamos pegar duas camadas aí de consciência agora aqui na Terra. A gente tem duas camadas, né? Tem essa camada do povo que ainda está tentando sobreviver às custas de um conflito, que fica aí no mimimi, ou que gosta de ver a outra pessoa em conflito, parece que aquilo alimenta, a pessoa fica faceira de ver que o outro está com problema. Tem pessoas que chegam e vão criando desordem aonde chegam. Então tem tudo estruturado, tudo planejado, mas a pessoa chega, ela muda tudo do lugar, faz tudo diferente, impõe a verdade dela só, não respeita o que os outros já estavam num fluxo, andando num fluxo, ela atravessa e todo mundo tem que fazer do jeito que quer que seja feito, porque eu quero que a minha necessidade seja atendida, né? E tem também essas pessoas que vão avançando o limite dos outros. Então, o meu limite é até aqui, mas a pessoa, ela entra, ela não pede licença, ela vai avançando, ela vai entrando, vai impondo a sua própria verdade sem aquilo que tu falou lá atrás, que tu precisa ir respeitando a verdade das pessoas, mas sem impor nada. Então, aquelas pessoas que vão se engrandecendo, né? Vão se engrandecendo em cima dessas partes que não são tão favoráveis. Se tu reconhece alguém aí, fica pra ti, não precisa compartilhar. Mas o que eu quero dizer com isso? Tá? A gente vai ganhando respeito e reconhecimento. Então, nós temos essa camada de pessoas que se sentem valorizadas, felizes, engrandecidas, maravilhosas, nesse caos, assim, de tudo que eu falei até agora. E também tem a outra camada, que são as pessoas que cuidam antes de si e procuram o máximo entregar o seu melhor para não afetar quem está ao redor. Afeta. Algumas vezes nem todo mundo é 100% ali. Ninguém, como tu diz, Ivete, ninguém é perfeito, a gente está aqui buscando a perfeição, né? Se aperfeiçoar. Né? Fala muito sobre isso. Então, tem essas outras pessoas que elas cuidam antes de si, se autoanalisam, se autorregulam, sabe?
se preocupam com a sua saúde consigo mesmo para afetar o mínimo possível quem está ao redor. Então são duas camadas, digamos assim. E por que, o que tem a ver com ganhar respeito e reconhecimento? A minha pergunta é, em qual das camadas tu está buscando ganhar esse respeito e esse reconhecimento? Porque em uma camada, se tu fica ali tentando buscar o respeito e o reconhecimento desse ecossistema, tu acaba entrando numa realidade, que é uma realidade que tem um destino. E nessa outra camada tu vai enxergar outra realidade. E aí tu vai acabar entrando em outro caminho e recebendo outro destino. Então, ganhar reconhecimento e o respeito é uma coisa maravilhosa e todo mundo está aqui buscando isso, né, Ivete? Todo mundo gosta de ser reconhecido e ganhar o respeito. A pergunta é de quem que a gente está esperando ganhar esse respeito, de qual camada? Que aí leva tudo que a gente falou até agora de realidade. Qual que é a tua realidade? De quem que tu está esperando ser visto, ser reconhecido, ganhar esse respeito? Talvez tu tá aí em desconforto, sentindo algumas coisas travadas aí que não vão para frente porque tu tá buscando na camada errada, né? Tu tá buscando uma camada que não tá te deixando te dar esse impulso que tu falou ali, né, anteriormente, nesse ecossistema. Então isso é muito importante, porque depois que a gente enxerga a realidade, a gente se conecta com isso, a gente ganha o respeito e ganha o reconhecimento das pessoas. De quais pessoas? Então se pergunta e se questiona e segue buscando aí esse respeito, esse reconhecimento. Só cuidado com qual camada tu vai se conectando aí, porque às vezes para te ganhar o respeito e o reconhecimento de uma delas aí, da primeira, tu acaba fazendo umas coisas que não são tão favoráveis a longo prazo para tua vida. Então, E que isso não vire ego também, né, Monique? Que a gente fica só esperando para alimentar o nosso ego. Mas, na verdade, o que a gente precisa é desse reconhecimento e desse respeito, porque a gente está no caminho certo, está fazendo bem, tá? Porque é a velha história, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, esse reconhecimento é para quê? Exatamente. A gente ganha, depois que tu enxerga a realidade, tu ganha o reconhecimento e tudo, mas qual realidade, né? Eu já ganhei reconhecimento, por exemplo, e ser respeitada numa realidade que pouco me agregou. Entendeu? Naquele tempo, para mim, nossa, estou sendo vista, estou sendo reconhecida, estou sendo respeitada. Por quê? Porque é o sistema, entendeu? Então isso é bem bacana, assim, da gente prestar atenção. A gente enxerga a realidade e tu vai receber. Então cuidado com quais realidades também tu vai se conectando, né? É isso aí. E por último, a gente conquista a liberdade de ser quem a gente é de verdade, gente. Para fechar assim com chave de ouro, porque quando a gente realmente encara essa realidade, busca saber como então encarar a realidade, que foi tudo que a gente fez nessas últimas lives, né, Ivete? E agora também, o que acontece então depois que tu enxerga a realidade? Tu conquista, é uma conquista, pode ser não ser uma coisa não, material, mas internamente tu conquista uma firmeza de tu ser quem tu é. Simplesmente a opinião das outras pessoas que vêm, às vezes, querendo te mordiscar, ela pesa, sabe quanto? 0 gramas. 0 gramas. A mochila fica muito leve. Porque a gente deixa esse peso de ter que... Ah, mas eu vou desagradar. Ah, mas aí o que vão achar de mim se eu disser que eu não quero fazer isso, que eu não vou fazer aquilo? São pessoas que batem no peito. Tu precisa ter muita coragem no osso mesmo do peito, porque às vezes é todo mundo te questionando por que tu não tá fazendo aquilo, por que tu não tá escolhendo aquilo, por que tu não vai dar presente de Natal, que a gente falou, né? Mas você vai fazer festa de Natal, tu vai fazer agenda de Natal, mas tu não vai... Não, tu tá sustentando a tua verdade. Esse ano eu não tô a fim de fazer, por exemplo. Sei lá, né? Tá tudo certo. Tu tem que respeitar o que tu tá passando ali. E isso é sustentar a tua decisão, a tua realidade do momento, respeitar, tu se sente livre. Então, no momento que a gente faz esse movimento, a gente se posiciona, a gente senta no volante, pega o volante mesmo da nossa vida, a gente ocupa o nosso lugar e a gente consegue comunicar a nossa verdade sem
precisar desrespeitar a verdade do outro, e isso traz essa liberdade. E eu vou te dizer que é o seguinte, a gente escolhe quem senta na mesa com a gente é mais autorresponsável, a gente é mais autorregulado, não sai batendo com a cabeça para todo canto, sabe? A emoção, né? A emoção é muito emoção. Daí a gente diz que a gente é intenso. Não. É muito emocionado, a gente vai pro bate a cabeça pro tudo quanto é canto. Não, a gente é mais autorregulado nisso, a gente tem mais atitude, a gente realmente conduz a nossa vida. Claro, aí agora, fechando aqui, eu fui até buscar, porque eu ouvi isso daqui no podcast do professor o Clóvis de Barros, e eu não me lembrava direito o nome do filósofo, que é esse Jean-Jacques Rousseau. Sim. Assim, aqui entra uma coisa bem interessante sobre essa parte de, ok, eu conquisto a liberdade de ser quem eu sou. Tu conquista a tua liberdade de ser quem tu é. Mas lembrando que a gente está sobre um comando maior. Então, natureza aí, tu chama o que tu quiser, mas vamos chamar de natureza. Hoje está chovendo, eu quero entender qual é o ser humano que consegue fazer parar de chover. Não tem. Então tu tá sobre o comando de alguma coisa. Então a gente tem a liberdade, a gente conduz a nossa vida, mas a gente também tem que prestar atenção de que a gente, até para ter liberdade, a gente precisa ter alguns limites, cuidar de alguns espaços, respeitar algumas opiniões, respeitar a verdade dos outros. Então, esse filósofo ele fala muito sobre isso, que a verdadeira liberdade não é a ausência de todas as regras, mas sim saber viver sob leis que foi acordado. Então, isso é dentro de um trabalho, se tu assinou um contrato de trabalho, seja tu um prestador de serviço, seja tu um CLT, o que tu acordou, não adianta reclamar. Tu acordou aquilo, precisa de regras para que todo mundo consiga conviver em harmonia, porque senão vira uma guerra. Imagina a gente andar na rodovia e não ter lado. Claro. Cada um do jeito que quer, para onde que quiser, vira na hora que quer, sem dar sinal para ninguém. O que isso ia virar? Então é um exemplo muito simples e que a gente precisa adaptar na nossa vida. Relacionamentos, qualquer relação, na tua família de origem, na tua amizade, na tua parceria de trabalho, no teu relacionamento amoroso, a gente precisa estabelecer alguns limites, porque o adulto negocia, a criança faz birra, né? Então, estabelecer alguns limites para a gente conseguir viver livre dentro daquela relação, viver livre dentro daquele trabalho. Então, isso é bem importante. Hoje, tudo que a gente falou aqui sobre realidade nesses últimos encontros fecha exatamente com isso. A gente enxerga por que é tão um desafio, né, que as pessoas não querem encarar. Aí a gente já mostrou como é que faz, então, para a gente encarar. E hoje a gente mostrou para vocês 6 pontos, assim, super objetivos de o que acontece depois que a gente enxerga a realidade. O quão bom é e positivo e favorável é para a nossa vida. É uma super ferramenta enxergar a realidade, porque tira a gente de muito... faz a gente sair da ilusão. Aí a gente começa a enxergar as mentiras e começa a se aproximar da verdade. E parece que o mundo está mais mentiroso agora, né? Parece que a gente diz, meu Deus, quanto... Não, é que na verdade agora a gente está enxergando. A gente está tendo a possibilidade de enxergar. Daí tu enxerga e pensa, meu Deus, foi sempre assim? Foi. Só que eu não enxergava. A gente se desperta, né, Ivete? Sim. Inteligente, fica com o faro aguçado. A gente se aproxima de pessoas que nos melhoram, que nos levam para mais perto daquilo que é o nosso sonho, do que nos tiram o nosso tempo, nos distraem do nosso caminho. Isso e a gente ganha respeito e reconhecimento de realmente quem vale a pena. E também a gente conquista a nossa liberdade aí de ser quem a gente é. Que é libertador, né? Vai ter a gente conseguir se sentir na nossa máxima potência e fazendo o que a gente gosta, se comunicando, entregando quem somos de verdade para o mundo. E com humildade de entender que a gente é diferente, né? E que a gente muda também, né? Ao longo do caminho, né?
Aham, e entender que a gente também se auto-sabota. Então, as ameaças, as mentiras não vêm sempre só de fora, né? A gente precisa olhar para nós mesmos e ver aí as mentiras que a gente conta para nós mesmos. E aí a gente chega nessa liberdade de ser quem eu sou, né? Porque aí eu vou estar me conhecendo, eu vou estar parando de fingir alguma coisa e, opa, essa sou eu por inteiro, essa sou eu de verdade. Então, eu passo a ter claro na minha vida o que eu quero, as metas, os objetivos, né, o meu propósito, a minha missão. E isso é o autoconhecimento, né? É chegar no auge de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, mas isso é egoísmo? Não. Isso é autoconhecimento, amor próprio, autocuidado, porque eu só vou poder ajudar os outros no momento que eu estiver no meu lugar, estiver bem, porque aí eu vou prosperar, eu vou me sentir livre e eu consigo ajudar os outros por inteiro. E na íntegra, né? Eu vou estar me entregando totalmente. E o Trabalhando. outro que diz não é só tu como pessoa, é tu, o que que tu estabeleceu contigo nos teus projetos de trabalho, no teu relacionamento, quais foram os teus limites, né, vai ter primeiro isso, o que tu acordou ali contigo mesmo e com as outras pessoas que tu acordou, e depois o mundo pode chacoalhar, fazer a birra que quiser, tentar entrar, que tá fechado, É isso né? aí. Tá ali bem firme contigo mesmo, né? Então, Claro. E aí não vai importar o julgamento, não vai importar as fofocas, não vai importar o externo, porque você está consciente de quem você está vivendo como um ser integral. Até um dos objetivos dessas mentiras que não são contadas, né, dessas coisas que a gente vem ouvindo desde criança, é para tentar nos tirar dessa integridade, é para tentar com que a gente não seja aquilo que nasceu para ser. Né? Então a gente fica aí perdido e consegue ser manipulado, tanto pelas pessoas como pelo sistema, enfim, a gente acaba sendo marionetes, né? Então, quando a gente está íntegro, está vivendo a sua essência, o externo sempre vai ser o externo, né? Eu preciso estar bem aqui no meu centro, no meu eu. maravilha! Então, deixamos essas super 6 ferramentas, mostramos para vocês aí o quanto é bom enxergar a realidade, por mais que às vezes ela dá é desconfortável, mas ela é um desconforto positivo. É diferente daquele desconforto que não te leva para nenhum lugar. Essa aqui te leva para muito mais perto do teu sonho do que te afasta dele, né? Né? Então, Se aproxima da realidade de quem você é. Né? exatamente. E na nossa próxima live, gente, volta aí na live, assiste, deixa comentário, né, Ivete? Somos Sim, vivas aqui, eu sempre gosto de lembrar que a gente somos seres humanos, a gente gosta de conexão. Deixa um comentário lá, depois a live vai ficar salva no perfil. Deixa um comentário, o que tu achou, se tu passou pela live, achou alguma coisa interessante que fez sentido para ti. Coloca lá pra gente poder também conversar contigo de alguma maneira, né? E a gente vai continuar aqui nas quintas-feiras almoçando com vocês. E na próxima semana, na próxima quinta, dia 24 de julho, ao meio-dia, a gente vai falar sobre prosperidade e a liberdade. Como abrir a porta desse fluxo. Como uau! a gente abre a porta aí da prosperidade, né, Ivete? Aham, Que sim, esse tema aí tu é maravilhosa de falar. Aprendi muito, vamos, muito contigo. vamos juntas. Vamos lá, gente. Fica o convite. Lembra aí, coloca no teu calendário, envia essa live para mais pessoas que alguma parte fez sentido, se alguma coisinha fez sentido, envia, sabe? Compartilha, porque quanto mais pessoas chegando nessa camada, mais a gente consegue se fortalecer e tá aqui junto, né? Entregando cada vez o nosso melhor aí. É, quanto mais pessoas despertas, a gente vai fazendo o mundo melhor, né? Exato. Quer deixar uma frase aí, Vete? Quer deixar um encerramento? Eu só vou agradecer aqui a Elisete, que ela está agradecendo pela live. Nós que agradecemos por ter estado conosco, Elisete, vamos juntas. Agradecer o Luiz, eu vi que o colega dele, o Franco, também estava por aí, o Sebastião, então todos que passaram pela live, muita gratidão. Gratidão, Monique, por esse espaço. E
Para a próxima live, então, que vai falar de prosperidade, prosperidade é um estado de consciência, né? Então, vamos aprender a ser prósperos, vamos mudar o nosso estado mental aí, a nossa reprogramação mental para conseguir abrir essa porta desse fluxo, né, Monique? Aos pouquinhos a gente vai mostrando as chaves, vai mostrando os caminhos para autoconhecimento, para prosperidade, para liberdade, que é o que todo mundo quer nessa vida, né? Acho que a vida é plena quando a gente traça esse caminho. Então, muita gratidão por poder estar aqui, por essa oportunidade de compartilharmos juntas sobre esses assuntos tão enriquecedores. Gratidão. Eu que te agradeço imensamente por estar aqui mais um meio-dia. E aí a gente vai avisar você se vai ser nesse perfil, se vai ser no perfil da Ivete, né? Como é que a gente vai fazer, mas tá tudo certo. Quinta-feira ao meio-dia. A gente vai se revezando porque é legal a gente ir mostrando para todos os públicos. Às vezes o meu público não são os mesmos da Ivete, então por isso que a gente vai compartilhando também e dando oportunidade para mais pessoas chegarem aí. Já vai lá na Ivete, já segue a Ivete, entendeu? Quem é da Ivete já segue, e a gente fica tudo interligado aí. Um beijo grande, gente, e gratidão para todo mundo que passou aqui. Quem esteve ao vivo e quem vai passar depois, assim, ó, indiferente. Quem bateu o olho aqui, escutar um pouquinho, prosperidade. Assim, ó, seja muito próspero, alegre, feliz e que consiga resolver aí os conflitos que possa estar se sentindo com o que a gente vem entregando aqui de conteúdo. Certo? Um beijo grande, gente. Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.